Fala galera, hoje é dia de Watchmen. É uma história da DC, escrita por Alan Moore e desenhada por Dave Gibbons no ano de 1986. Watchmen é simplesmente uma das maiores obras-primas dos quadrinhos. Revolucionou a linguagem, a narrativa e o estilo das HQs na década de 80, ao lado de outros clássicos. Abordando vigilantes mascarados no mundo onde um único super ser tem superpoderes, e isso altera totalmente os eventos da humanidade, que pode caminhar até mesmo para o fim do mundo, cabendo a alguém salvar o planeta da sua autodestruição. Talvez os mascarados possam evitar essa catástrofe, ou talvez eles sejam o motivo dela. O que leva a uma questão: quem vigia os vigilantes? A história aqui vai seguir a ordem cronológica dos fatos, então para realmente conseguir entender tudo por completo, é extremamente importante e necessário que você saiba as origens dos 6 principais personagens da HQ. Eu fiz vídeos sobre todos eles de forma separada, e fiz também um vídeo explicando o que é o tal do relógio do juízo final, que pode te ajudar a entender melhor esse conceito. Para todos esses vídeos eu vou deixar os links aqui na descrição, mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, para ficar por dentro de todas as novidades. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. Antes de tudo, o contexto do período e o que já aconteceu é extremamente importante para a história de Watchmen. Tudo realmente começa em 1938, o ano em que inventaram os super-heróis com o surgimento do Superman na primeira edição da Action Comics. Foi nesse ano que, inspirado pelas histórias do herói, apareceu nesse mundo um homem alto, forte, usando um capuz negro, uma capa e um nó ao redor do seu pescoço, que evitou um assalto a um supermercado. Esse homem foi o primeiro justiceiro desse mundo, conhecido depois como Justiça Encapuzada. Praticamente nada se sabe sobre ele ou sobre o seu passado, mas o que se sabe é que ele inspirou e iniciou o surgimento de outros vigilantes mascarados. E em 1939, os principais foram reunidos num grupo. O Capitão Metrópole, junto de Sally Júpiter, a Espectral, reuniram Silhueta, Mariposa, Dollar Bill, Coruja, o Comediante e o homem que começou tudo, o Justiça Encapuzada, criando assim os Minutemen. Sendo o nome uma referência a um grupo de fazendeiros e cidadãos comuns da época da Guerra da Independência dos Estados Unidos em 1776, que apoiavam os colonos de forma extremamente ágil, sendo capazes de enfrentar ameaças em diversos locais em curto espaço de tempo, e que foram fundamentais no auxílio ao exército norte-americano da época. A equipe dos Minutemen durou por 10 anos, mas nesse meio tempo cada um teve um destino diferente. Silhueta, que era lésbica, foi assassinada por esse motivo num período extremista. Mariposa passou a ter problemas mentais e a viver num hospício. Spectral se casou e teve uma filha. Dollar Bill foi assassinado. Coruja continuou atuando como vigilante por mais algum tempo até passar o seu manto a um sucessor. O Comediante, que tinha sido expulso do grupo em 1940, trabalhava agora para o governo dos Estados Unidos. E o Justiça Encapuzada desapareceu sem deixar evidências. Nenhum deles tinha superpoderes nem nada do tipo. Eram pessoas normais atuando como vigilantes, cada um tendo a sua moral, a sua ética, os seus defeitos e os seus princípios. Mas independente disso, a existência dessas pessoas passou a afetar o mundo todo, seja em contexto político, social ou econômico. Os quadrinhos de super-heróis quase não existiam mais, já que heróis existiam na vida real. Por isso, HQs de piratas passaram a ser o grande sucesso, como é o caso dos Contos do Cargueiro Negro. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou com o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E em 1947, o relógio do juízo final foi criado.
Com o fim dos Minutemen em 1949 e a sua influência para o mundo, na década de 50 começaram a surgir novos vigilantes mascarados da mesma forma que os primeiros, sendo pessoas normais. Só que em 1959 surge o primeiro super-herói, o único ser realmente com superpoderes, e isso muda tudo. É nesse momento que aparece o Dr. Manhattan. Quando a existência desse super ser é anunciada ao público em 1960, mostrando todas as suas capacidades e dizendo que o Superman existe e ele é americano, assim a corrida armamentista na União Soviética se intensifica. O Dr. Manhattan tinha poderes extraordinários e isso só piorava a tensão da Guerra Fria. Novos vigilantes continuam aparecendo, e na intenção de criar um novo grupo como eram os Minutemen, o Capitão Metrópole, um dos únicos da geração anterior de mascarados ainda na ativa, decide reunir em 1966 o segundo Coruja, a segunda Espectral, Rorschach, Ozymandias, o comediante único que tinha participado dos Minutemen também e o próprio Dr. Manhattan, tentando criar os Combatentes do Crime, ou no original, os Crime Busters. Mas essa tentativa falha quando o comediante acaba com a reunião antes mesmo da equipe de fato existir. Nesse período está acontecendo a Guerra do Vietnã, onde a União Soviética tentava impor a sua ideologia comunista no Vietnã do Norte, enquanto os Estados Unidos tentavam combater essa expansão ideológica e lutavam pela sua ideologia capitalista a partir do Vietnã do Sul. Essa guerra foi brutal para os Estados Unidos, e o comediante foi enviado várias vezes para esse combate, mas o cenário realmente muda em 1971, quando o recém-eleito presidente Richard Nixon envia o Dr. Manhattan para resolver o conflito. Servindo como arma e trabalhando para o governo dos Estados Unidos, essa vitória sobre a União Soviética faz com que o Vietnã se tornasse o mais novo estado americano. Essa vitória também fez com que Richard Nixon, um homem mais agressivo que o seu antecessor John Kennedy, fosse considerado herói por ter conduzido o país para a vitória. Com isso, a 22ª emenda é reescrita, fazendo com que um presidente pudesse ser reeleito inúmeras vezes. Com isso, Nixon continua no poder. Os vigilantes mascarados continuavam atuando no país, enquanto o Dr. Manhattan era a arma máxima, fazendo os Estados Unidos totalmente supremacistas nesse mundo. Até que em 1977, os policiais pediram reajustes e o governo negou, dizendo que a ação dos vigilantes tinha diminuído o trabalho deles nas ruas. Isso gerou revolta e uma greve dos policiais, que diziam então para deixarem tudo nas mãos dos mascarados. A população ficou do lado da polícia. Muitos familiares perdiam os empregos por causa desses vigilantes que não tinham nenhum tipo de identidade e se escondiam atrás das máscaras. Cada um com a sua própria moral e ética. Foi nesse período que a população levanta a questão: quem vigia os vigilantes? Para resolver esse problema e acabar com as manifestações e greves, o senador Keane protocolou uma lei onde os vigilantes mascarados seriam proibidos. Qualquer um que quisesse continuar agindo teria que se reportar ao governo, ou então seriam considerados criminosos foragidos. Assim, naquele ano, a lei foi aprovada e todos foram obrigados a ter uma aposentadoria forçada, onde só o comediante e o Dr. Manhattan continuariam na ativa, respondendo diretamente ao governo dos Estados Unidos. O Rorschach é o único que não aceita e continua agindo, só que de forma ilegal. Só que os problemas não param por aí. Em 1984, Richard Nixon continuava como presidente pelo seu 4º mandato seguido, e a tensão de uma guerra eminente entre Estados Unidos e União Soviética era cada vez maior. Uma terceira guerra mundial, agora nuclear, seria o fim da humanidade. Nesse período, o relógio do juízo final apontava 3 minutos para meia-noite. O apocalipse poderia chegar a qualquer momento, de qualquer um dos lados. Em 1985, o comediante volta de uma missão e vê uma ilha não catalogada. Ao investigar melhor, ele descobre que se trata de um grande plano para evitar que esse fim do mundo realmente acontecesse, mas isso a um custo extremamente alto. Assim,
No mesmo ano, o apartamento do comediante é invadido. Ele é espancado e jogado pela janela do prédio, iniciando finalmente os eventos de Watchmen. A partir desse momento, eu reforço que você tenha visto as histórias de origens dos 6 personagens principais para continuar o entendimento aqui. Porque é nesse instante que a história começa em 12 de outubro de 1985, com um Bottom amarelo caído numa poça de sangue na calçada, onde o que parece ser um mendigo qualquer, levando uma placa com a inscrição "O fim está próximo", passava por ali. A queda foi alta. A vítima é Edward Blake, um homem forte que não seria derrubado facilmente, mas a cena de luta no apartamento era evidente. Faltava entender a motivação do assassino. Naquela noite, o Rorschach surge e próximo do bueiro onde o sangue tinha sido lavado, ele encontra o Bottom. Com uma espécie de arpão, ele escala o prédio e entrando pela janela quebrada, ele começa a investigar o apartamento. Rorschach tinha um pressentimento e começa a vasculhar no guarda-roupas, onde encontra um botão escondido que dava acesso a um fundo falso, onde armas, um uniforme e um quadro dos Minutemen era guardado. Rorschach percebe do que se trata. Naquela noite, um comediante foi assassinado em Nova York. Dan Dreiberg, o segundo coruja, agora aposentado pela Lei Keane, se despede da visita a Hollis Mason, o seu antecessor, como fazia toda semana. E quando ele chega na sua casa, encontra a porta arrombada. O Rorschach o esperava lá dentro enquanto comia os seus feijões enlatados. Ali, o mascarado lhe mostra o Bottom com uma gota de sangue e conta que foi investigar a morte de um tal de Edward Blake e descobriu que se tratava do próprio comediante. Alguém o tinha assassinado. Dan questiona se não pode ter sido um assalto comum, mas jamais um assaltante comum seria páreo para o comediante. Então o Rorschach acha que se trata de um assassino de mascarados. Dan acha que pode ser paranoia do seu antigo amigo, mas Rorschach insiste e só queria avisá-lo para que o antigo coruja, seu antigo amigo, tivesse precaução. Assim, ele se vai, enquanto Dan diz que aqueles eram bons tempos e questiona o que houve com eles. Então o Rorschach se vai, dizendo que Dan apenas desistiu. 13 de outubro de 1985, e o Rorschach escreve toda a sua investigação no seu diário enquanto questiona algumas pessoas. Mas ninguém sabe o que houve naquele apartamento ou quem era Edward Blake. Com isso, ele vai até as empresas Veidt, onde avisa Adrian, o aposentado Ozymandias, e lhe conta da morte do comediante, perguntando também se ele imaginaria quem pudesse ter sido o responsável. Adrian questiona se poderiam ter sido soviéticos, talvez algum crime político, já que o comediante trabalhava para o governo, ou talvez algum outro inimigo, já que o cara era praticamente um nazista. Mas Rorschach responde que, diferente de Adrian, o comediante nunca quis lucrar com a sua imagem ou reputação fazendo bonecos como ele. O comediante lutava pelo seu país. Assim, ele deixa o lugar dizendo que apenas foi para avisar sobre o matador de mascarados, para que Ozymandias não fosse a próxima vítima. Depois disso, Rorschach invade a instalação militar Rockefeller, onde encontra o Dr. Manhattan. Ele vivia ali com Laurie, a ex-espectral, e Rorschach foi para avisar sobre a morte do comediante, mas percebe que Manhattan não se importa com isso, dizendo que um corpo vivo ou um morto contém o mesmo número de partículas. Para ele, estruturalmente, não fazia nenhuma diferença. E Laurie se importa menos ainda, já que odiava o homem depois de saber da tentativa de estupro que ele fez com a sua mãe. Mas Rorschach comenta que ele não foi ali para discutir lapsos morais de um homem que servia ao seu país. Laurie se irrita e pergunta se para o Rorschach estupro era apenas um lapso moral, e diz para que ele saia dali. Rorschach então comenta que já conversou com Dan, com Adrian e agora com eles, mas ele ainda tinha outras perguntas para fazer. Só que por irritar a sua namorada, o Dr. Manhattan simplesmente o teletransporta para fora dali. O Rorschach percebe como o comediante foi assassinado e ninguém liga para isso, só ele. Todos estão preocupados com a iminente guerra nuclear, mas para ele só existe certo e errado, o bem
e o mal, e quem matou Edward Blake deveria ser punido. Laurie não gosta do Rorschach, o considerando um doente mental. Não gosta do seu mau cheiro e só a presença dele ali a deixou irritada. Mas ele tinha comentado sobre Dan, um antigo companheiro da época em que eram mascarados. E ela acha uma boa ideia chamá-lo para jantar. Mas o Dr. Manhattan está muito ocupado com os seus estudos, validando uma teoria supersimétrica, então Laurie vai sozinha para encontrar o seu velho amigo. Naquela noite, os dois se encontram e relembram de como era a vida antigamente, como era ir atrás de vilões e criminosos e acabam se distraindo um pouco, o que era bom porque estava difícil rir ultimamente, ainda mais depois que um comediante tinha sido assassinado. Algum tempo depois, acontece o enterro do comediante. O Dr. Manhattan teletransporta Laurie até a Califórnia, onde a sua mãe vive, porque ela não queria participar dessa cerimônia. Ela tenta evitar falar para a mãe onde Manhattan realmente estava, mas Sally Jupiter sabia que se tratava do enterro de Edward Blake. A piada tinha chegado ao fim. O fim do pobre Ed. Laurie questiona como a mãe pode falar isso, pobre Ed. E Sally diz que as coisas mudam, as pessoas mudam e o que houve já fez 40 anos. Isso era passado. Nesse momento, ela relembra da tentativa de estupro, mas Sally nunca fala sobre o comediante com ódio ou algo do tipo. No enterro, Ozymandias relembra da reunião dos Crime Busters, onde o comediante queimou os planos do Capitão Metrópole de reunir os mascarados. Dr. Manhattan relembra da atuação dos dois no Vietnã, onde depois da vitória, o comediante teve seu rosto cortado e ele matou uma mulher grávida. E o Coruja relembra da atuação dos dois durante as manifestações e greves da polícia em 1977. Todos tinham péssimas lembranças de Edward Blake. Um dos que estavam por ali era aquele mendigo do início da história carregando a placa de "O fim está próximo". E depois que todos se vão, ele vê um homem estranho deixando o cemitério. Esse homem era Edgar Jacobi, conhecido também como Moloch, um antigo inimigo dos vigilantes. Então o Rorschach aparece na sua casa questionando o que ele fazia no enterro do comediante. Moloch jura que não tem nada a ver com isso. Ele apenas queria prestar as últimas homenagens depois que o próprio comediante o visitou uma semana antes. Ele tinha invadido a sua casa bêbado e chorando, dizendo sobre como tudo era uma piada e que nem ele era capaz de aguentar aquilo. Ele falava sobre uma ilha com escritores, cientistas, artistas. Falava também sobre uma lista onde o nome do Moloch e até mesmo o nome da ex-namorada do Dr. Manhattan, a Jane Slater, apareciam. Mas nada fazia sentido e o comediante apenas foi embora sem explicação. O Rorschach então acredita na sua história e solta Moloch, mas comenta que antes dele chegar, ele deu uma vasculhada na casa, encontrando um medicamento ilegal e aquilo seria confiscado. Mas Moloch pede para que o Rorschach não faça isso. Aquilo é algo que pode nem funcionar, é algo tomado como forma de desesperadamente se curar, porque ele tá com câncer terminal. Assim, o Rorschach o deixa e vai embora dali para prestar suas próprias homenagens ao comediante enquanto atualizava as anotações do seu diário. O mundo vivia uma guerra fria, uma tensão onde a União Soviética não fazia avanços apenas pela existência do Dr. Manhattan, sendo ele uma arma norte-americana. Mas o Afeganistão vivia uma tensão onde os comunistas soviéticos desejam invadir para expandir a sua ideologia. Tudo isso era discutido por um jornaleiro a um garoto que aproveitava para ler um quadrinho de piratas sobre um cargueiro negro. Em Rockefeller, o Dr. Manhattan passava por problemas no seu relacionamento com Laurie, principalmente quando ele se multiplica para ter relações com ela, enquanto uma de suas versões continuava trabalhando. Isso mostrava como ele se afastava da humanidade cada vez mais, e Laurie se irrita por isso. O Dr. Manhattan sabia como tudo no universo se encaixava, menos as pessoas. Enquanto Laurie saía irritada dali, vemos Jane Slater, a ex-namorada do doutor, dando uma entrevista sobre como era o seu antigo relacionamento e fazendo uma revelação que pode afetar o mundo todo.
Laurie, sem rumo, acaba indo para a casa de Dan Dreiberg, o Coruja, já que ele é basicamente o seu único amigo ali em Nova York, e ela lhe explica como seu relacionamento já é basicamente inexistente. Dan estava a caminho da casa de Hollis Mason para o seu encontro semanal, e Laurie vai acompanhá-lo para se distrair um pouco. Enquanto isso, naquela noite, o Dr. Manhattan, sem demonstrar incômodo com o que houve, se arruma para logo participar de uma entrevista na TV. Ele se teletransporta até a estação e então inicia uma entrevista ao vivo. A imprensa preparou várias perguntas, e a primeira é sobre o possível avanço comunista no Afeganistão, mas atualmente não existe nenhuma crise sobre isso que precise da atenção dele. O próximo a fazer questões é Doug Roth, que escreve para o jornal Nova Express. Ali, ele revela que um antigo amigo do Dr. Manhattan do começo dos anos 60, Wally Weaver, tinha morrido de câncer. Edgar Jacobi, o Moloch, enfrentado pelo doutor várias vezes, também estava com câncer. E nesse instante, ele revela que a sua ex, que estava dando a entrevista para ele pouco antes disso, revelou que também estava com câncer. Ou seja, existe alguma ligação nisso tudo, e o ponto em comum é a convivência com o Dr. Manhattan. Ele estaria gerando câncer nas pessoas. Isso cria um alvoroço, um descontrole da imprensa que começa a pressionar e questionar o Dr. Manhattan, iniciando um conflito psicológico onde ele nega ser culpado, pedindo para que o deixem em paz. Enquanto isso, Dan e Laurie, a caminho da casa de Hollis Mason, passam por um conflito físico quando são abordados por criminosos de rua. E mesmo velhos, eles conseguem se defender. Mas o conflito com o Dr. Manhattan só se intensificava, e com os seus poderes, ele teleporta todos para fora do estúdio. E em seguida, ele também se teletransporta dali. Dan e Laurie passaram por uma experiência de tensão e de certo modo nostálgica ao relembrar os combates da época de Vigilantes. Isso deixa Laurie com um alto nível de adrenalina, então saindo daquela situação, ela diz para Dan que acha melhor ir embora para algum hotel. Ela já teve experiência de heroísmo demais para um dia e deixa Dan ir sozinho até a casa de Hollis Mason. Mas quando Dan chega, antes de qualquer coisa, o antigo Coruja o interrompe contando o que acabou de acontecer com o Dr. Manhattan e como aquilo tinha sido transmitido ao vivo e o mundo inteiro viu o que aconteceu. O mundo passava agora a temer o Dr. Manhattan como sendo um ser radioativo. Na base de Rockefeller, o Dr. Manhattan surge enquanto um aviso de quarentena era colocado na sua residência. Assim, ele próprio se considera incapaz de conviver com pessoas de forma tanto emocional quanto agora física. Desse jeito, ele diz que vai se isolar em Marte. Antes disso, ele passa em Dilla Flats, o seu antigo local de trabalho, onde recupera uma foto velha de quando era John Osterman. E aí sim, ele parte para o espaço. Isso gera várias consequências. Laurie acaba não sendo mais bem-vinda em Rockefeller, já que o doutor se foi e todas as suas coisas são levadas para testes de radiação. Na manhã do outro dia, o mundo já anunciava a saída do Dr. Manhattan da Terra, fazendo o Rorschach ficar mais convencido ainda da sua teoria de assassino de mascarados, e que tirar o único super ser do planeta seria parte desse plano. Mas a pior notícia é que com isso, com a saída da maior arma norte-americana, a União Soviética começou o seu avanço e finalmente invadiu o Afeganistão. O governo dos Estados Unidos acredita que Manhattan não vai voltar, e isso iria gerar consequências alarmantes. As simulações mostram que a União Soviética poderia dominar vários territórios e os norte-americanos teriam só 54% de chances de acabar com eles se atacassem primeiro, mas gerando muitas perdas. O mundo, sem o seu super ser, caminhava para uma destruição. As tensões se tornaram em ações e o relógio do juízo final agora apontava 1 minuto para meia-noite. Em Marte, Dr. Manhattan reflete sobre a sua vida ao olhar para aquela foto e percebe todo o distanciamento que teve da humanidade depois que se tornou essa quase divindade.
Ele lembra da sua infância com o seu pai relojoeiro e pensa como a vida era praticamente uma sucessão de acontecimentos independentes que se conectam de alguma forma. Se o relógio de Jane não tivesse quebrado, ele não teria sofrido o acidente que o tornou em Dr. Manhattan. Ou talvez, se o seu pai não tivesse escolhido a carreira para ele seguir, nada disso teria acontecido. Não dá para apontar um responsável. As coisas apenas acontecem encaixadas como engrenagens num relógio, sem um artesão. E agora, em Marte, ele constrói uma fortaleza em forma de um relógio ornamental de cristal, onde ele vai passar a refletir sobre o que é a vida. Enquanto isso, na Terra, o Rorschach continua sua investigação e vai mais uma vez até a casa de Moloch questionar sobre a tal lista com o seu nome e o de Jane Slater, como se fosse uma espécie de lista do câncer, mas Moloch não sabia de nada. Então o Rorschach diz para que o contate através de um bilhete numa lata de lixo próxima caso saiba de algo. Nas ruas, as pessoas começam a enlouquecer cada vez mais com a iminente guerra nuclear, onde agora a União Soviética, depois de ter invadido o Afeganistão, ameaça invadir o Paquistão. Depois de ter sido expulsa de Rockefeller, Laurie vai atrás de novo da única pessoa que conhece, Dan. E ao lhe contar o que houve, ele oferece a sua casa para que ela passe um tempo. Nas empresas Veidt, vemos Adrian saindo do seu escritório, indo em direção ao saguão, enquanto conversava sobre negócios com a sua secretária. E quando ele desce as escadas rolantes, um homem armado surge. O homem atira, mas Adrian é rápido e desvia, fazendo o tiro atingir e matar a sua secretária. E com um pequeno pilar, ele contra-ataca e desarma aquele homem. Mas Adrian diz que ele tem uma pílula de veneno na boca e enquanto a segurança se aproximava, Adrian tenta impedir que o homem engula a cápsula. Mas aparentemente era tarde demais e ele tinha cometido suicídio para evitar que alguém descobrisse quem era o mandante. Alguém tinha tentado matar o homem mais inteligente do mundo. E com isso, a teoria do Rorschach ganhava cada vez mais força. Rorschach recebe o bilhete de Moloch dizendo que tem informações e quando o mascarado entra na casa, no meio da escuridão vê Moloch sentado na cozinha. O problema é que ele estava ali morto com um tiro no meio da testa. O bilhete tinha sido uma armadilha e a polícia tinha sido avisada chegando no mesmo momento e cercando o apartamento. O Rorschach era foragido desde a Lei Keane por continuar atuando como vigilante, pelo ataque e pela morte de diversas pessoas, a maioria criminosos, e agora, 8 anos depois, mesmo tentando lutar e ferindo alguns policiais, ele é capturado e preso, enquanto a sua máscara era retirada aos seus gritos pedindo para que eles lhe devolvessem o seu rosto. Walter Kovacs era o Rorschach e agora o mundo sabia. Na prisão, ele passa por várias sessões com um psicanalista chamado Malcolm Long. Malcolm é um bom homem que acha que pode ajudar, mas quando vai descobrindo a origem do Rorschach, é ele quem vai sendo afetado e vai vendo como é a visão de Walter sobre o mundo e sobre toda a sua podridão. É nesse momento que ele entende a infância de Walter e como ele passou a se afastar da sociedade onde o seu disfarce era ser um mendigo de rua, enquanto seu Rorschach era quem ele realmente era. E isso faz o Dr. Malcolm entendê-lo melhor. Quem não gostava muito do vigilante ali eram os outros presos, já que a maioria estava naquele lugar graças a ele. E os policiais também não o apoiavam, já que ele fez discursos exaltados, principalmente na época da greve de 1977 e por todos os ataques a seus companheiros nesses anos todos. Certo dia, Walter foi ameaçado no refeitório, mas antes de qualquer coisa, ele agrediu primeiro jogando óleo quente no rosto do homem que o ameaçava, enquanto gritava: "Não sou eu que tô preso aqui com vocês, são vocês que estão presos aqui comigo." Enquanto isso, na casa de Dan, Laurie explora o porão olhando o antigo equipamento do Coruja, onde causa até mesmo um leve acidente com a nave, a Arte. Dan
desce para ajudar e depois do susto, ele faz um tour pelo local mostrando a sua coleção de equipamentos e lembranças de combate ao crime. E mesmo Laurie ficando impressionada com algumas das tecnologias criadas por ele, Dan parece minimizar a sua importância. Na sala, os dois assistem na TV as notícias da prisão do Rorschach e Dan se preocupa com seu velho amigo, enquanto Laurie não se importa muito na verdade. Mas logo em seguida, os assuntos nos jornais é o de sempre. O avanço da União Soviética, onde depois de tomar o Afeganistão, agora iam de fato para o Paquistão. A guerra nuclear se aproximava cada vez mais, principalmente quando o presidente Richard Nixon promete força total também. Outra notícia mostrada é que a polícia interrompeu a busca de um famoso escritor desaparecido há alguns anos antes. Um escritor que fazia quadrinhos de piratas chamado Max Shea. Para tentar deixar o clima mais leve, Dan faz algumas piadas, enquanto Laurie o elogia, e isso cria uma tensão sexual entre os dois, enquanto agora na TV passava uma antiga apresentação atlética de Adrian Veidt. Dan é meio desengonçado e atrapalhado, e acaba não conseguindo ter relações com Laurie por mais que queira. Assim, eles acabam dormindo no sofá, onde Dan sonha até mesmo com a Dama do Crepúsculo, tendo visões com Laurie também, mas só conseguindo de fato fazer algo quando se vê vestido de vigilante. Como se a sua confiança só existisse ao usar uma máscara de fato. Mas eles eram dizimados por explosões nucleares. Dan acorda no meio da noite e vai até o seu porão, onde mexe no seu antigo equipamento com nostalgia. Laurie acorda e vai atrás dele perguntando o que houve, e Dan diz que se sente impotente com a aproximação dessa guerra. Dan tá abalado com isso e até mesmo com a história do matador de mascarados, agora com o exílio de Manhattan, a tentativa de assassinato de Adrian e a captura de Rorschach. Então Laurie sugere para que eles saiam na arte, já que a nave é invisível a radares e ninguém ficaria sabendo. Isso faria se distrair um pouco. Com isso, vestindo seus antigos uniformes de coruja e espectral, eles vão. Enquanto viajam pela cidade, a dupla vê um prédio residencial em chamas e com um instinto de heróis, Dan e Laurie não podem evitar e entram em ação ajudando os moradores a sair dali, salvando a todos. Esse ato de heroísmo revitaliza a confiança de Dan e assim, depois desse momento, eles têm uma relação onde agora sim Dan consegue ir até o fim. Só que a confiança dele é tanta que depois disso, Dan sugere algo. Ele quer ajudar o seu velho amigo. Ele quer soltar o Rorschach da prisão. O Halloween de 1985 chega e Hollis Mason, o primeiro coruja, telefona para sua velha amiga Sally Jupiter depois de anos sem contato. Ele comenta que reportagens mostram um resgate de pessoas num prédio em chamas, feito por duas pessoas numa nave, e imediatamente ele percebeu que eram Dan e Laurie. No porão da casa de Dan, Laurie acha loucura o que eles estão prestes a fazer, mas Dan fez algumas investigações e descobriu uma coincidência bizarra. Todos da lista de câncer trabalharam em algum momento numa empresa de pesquisas chamada Desenvolvimentos Dimensionais. E se o Dr. Manhattan realmente causasse câncer nas pessoas, Laurie também teria adquirido. E não era o caso. Então o Rorschach, que começou a investigação sobre o caso do assassino de mascarados, pode ajudá-los a descobrir o que tem por trás disso tudo. Então mesmo com relutância, ela aceita fazer parte disso. Enquanto isso, vemos em alguma ilha desconhecida Max Shea, o tal escritor de quadrinhos desaparecido, ao lado da artista Hira Manish, onde conversam sobre essa estranha criatura que eles estão desenvolvendo para um filme secreto de ficção científica feito por alguma empresa bilionária. Naquela noite, na prisão, um gangster anão chamado de Figurão vai até a cela de Rorschach para se vingar por tê-lo colocado ali. O Figurão começa um tumulto na prisão para afastar os guardas da cela, para que ele possa realizar a sua vingança. Mas Walter Kovacs, irritando os capangas do gangster, faz com que um deles, o Larry, parta para cima dele através da cela.
E assim, o Rorschach prende as mãos dele, fazendo com que o seu corpo enorme trave a fechadura. Assim, ele acaba sendo morto pelo outro capanga, o Mike. Mike usa uma máquina de solda para abrir a cela, e quando consegue, parte para cima do Rorschach. Mas ele sobe na cama e quebra o vaso sanitário, fazendo a água entrar em contato com o cabo de solda, eletrocutando Mike. Assim, horrorizado e com medo, agora sozinho, o figurão foge dali enquanto Kovacs caminha tranquilamente atrás dele. Nesse mesmo instante, a nave do Coruja chega no meio do tumulto. Dan e Lori seguem os rastros de sangue e encontram o Rorschach, mas antes de tirá-lo dali, ele diz que precisa ir ao banheiro, que é onde o figurão tinha se escondido. Então, depois de matá-lo, o Rorschach os acompanha de volta até a arte e juntos eles fogem da prisão. Os três voltam para o apartamento de Dan, onde planejam fazer as malas e fugir. Mas ao entrar na sala, o Dr. Manhattan estava ali esperando Lori, pedindo para que ela o acompanhe até Marte, onde terão uma conversa muito importante em que ela está predestinada a convencê-lo a salvar o mundo. Sem escolha, ela e Manhattan se teletransportam dali, enquanto o Coruja e o Rorschach se apressam para sair, porque eles foram encontrados pela polícia, que já desconfiava que Dan era um vigilante mascarado. E por ter agido contra a lei Keene, ele e Lori agora também são foragidos ao lado de Rorschach. A notícia da fuga do Rorschach, executada pelo Coruja, acaba se espalhando e isso irrita uma gangue de narcotraficantes que decidem se vingar. Um dos criminosos diz que, se foi o Coruja, o pai deles sabe quem é. Se trata de um homem que tem uma oficina perto dali. Então eles partem achando que o tal Coruja dessa notícia era Hollis Mason. Então, abrindo a porta, achando que eram crianças pedindo doces naquela noite de Halloween, o querido Hollis é surpreendido e, até mesmo com o seu icônico troféu, é espancado até a morte. Em Marte, vemos a chegada do Dr. Manhattan e da Espectral, onde antes de qualquer coisa, pelo seu distanciamento com a humanidade, ele nem percebeu que Lori estava sufocando sem oxigênio no espaço. Mas depois de resolver isso, eles começam a conversar. Lori pede para que Manhattan volte para a Terra para evitar a destruição nuclear, mas ele é indiferente para a situação da humanidade. Na sua estrutura de cristal, Manhattan a leva pelo planeta vermelho, dizendo que já sabe o rumo dessa conversa e como Lori vai se frustrar e acabar em choro. Durante a sua explicação de percepção do tempo, onde ele vive praticamente no seu passado, presente e futuro, ele questiona sobre as primeiras lembranças de Lori e assim ela conta como foi a sua infância. Como foi ver a sua mãe e Larry discutindo e se divorciando. Como foi conhecer outros vigilantes como o comediante. E como era a relação da sua mãe com ele. Lori continua tentando mudar a ideia de Manhattan, falando sobre a importância da vida. Mas para ele, a vida humana era só mais uma no cosmos. E a única pessoa que ele realmente se importa ainda era Lori. Manhattan tá com problemas ao ver o seu futuro. Ele só tem visões nubladas, mas percebe que ele vai voltar para a Terra sim. Só que vai encontrar as ruas cheias de cadáveres. E ele se vê matando alguém. Mas os detalhes continuam vagos, como se existisse uma estática impedindo-o de ver isso claramente. E ele imagina que esse efeito tenha sido causado pela detonação de ogivas nucleares no futuro, significando que a guerra nuclear era inevitável. Lori fica perturbada com essa revelação e tenta convencê-lo a mudar de ideia, enquanto ela fala sobre os sentimentos humanos e ele responde com questões científicas. E muitas das conversas sobre recordações e sentimentos têm a ver com o comediante. É como se algumas emoções de Lori estivessem cegando seu ponto de vista. É como se ela estivesse evitando algo que já tinha percebido. Como quando o comediante ficou triste no dia em que Sally proibiu que ele falasse com a sua filha. Ou quando há poucos dias, quando Sally soube da morte, comentou sobre o pobre Ed. Lori fingia que não se importava quem era o seu verdadeiro pai, mas no fundo, as pistas estavam ali.
Ela só não queria admitir que Edward Blake, o comediante, era o seu verdadeiro pai. Nesse momento, ela tem uma crise de choro, terminando a conversa como o Dr. Manhattan tinha previsto, e à sua volta, aquela construção de cristal se desmanchava. Laurie chora dizendo que a vida não tem sentido, mas é nesse momento que Manhattan surpreendentemente discorda, dizendo que mudou de ideia sobre a importância da vida. Ele diz que Laurie é um milagre termodinâmico. Ela é o produto de um conjunto tão bizarro de circunstâncias caóticas e improváveis, de atitudes como de Sally amar o homem que mais tem razão para odiar, e dentro dessa relação e de milhares de espermatozoides nascer justamente a Laurie, a única pessoa que o Manhattan realmente se importou. Essa aleatoriedade é algo tão improvável que isso é um milagre. A vida das pessoas do mundo é um grande milagre termodinâmico. Por isso, os humanos são únicos, e isso era fascinante. Mas Manhattan tinha se afastado disso, e com essa nova visão, ele volta a ter interesse na vida. Então agora sim, eles podem voltar para casa. Enquanto essa conversa acontecia, outros acontecimentos importantes na Terra tinham sequência. O presidente Nixon e o vice-presidente Ford participam de uma reunião emergencial devido ao avanço da União Soviética, que já ultrapassou os limites do Paquistão e chegava na Alemanha Oriental. Então dependia deles agora o próximo passo: a ativação e o envio de bombas nucleares. Depois de ter fugido do ninho da coruja, ele acompanha o Rorschach a recuperar o seu equipamento e uniforme no seu antigo apartamento, e continuando a investigação do assassino de mascarados, o Coruja pede desculpas ao seu velho amigo por ter duvidado do seu julgamento, e agora ele está convencido de que isso era real, e que a tal Departamentos Dimensionais tem algo a ver com o caso. Rorschach e Coruja, agindo em dupla como nos velhos tempos, interrogam alguns criminosos num bar sobre quem é o homem que tentou assassinar Adrian Veidt. Mas a única informação que conseguem é que ele trabalhava numa empresa chamada Entregas Pirâmide. Nesse mesmo bar, o Coruja nota um homem um pouco mais incomodado e, ao questioná-lo, ele responde que não teve nada a ver com a morte do Coruja na noite anterior. É nesse momento que Dan fica sabendo do assassinato de Hollis Mason, e isso quase o desaba. Enquanto isso, na Antártida, vemos Adrian Veidt chegando na sua instalação, e enquanto ele troca sua roupa e coloca o seu uniforme de Ozymandias, ele é informado pelos seus funcionários de que a entrega foi bem sucedida. Assim, ele agradece e se senta para ver o que as telas pelo mundo estão transmitindo. Longe dali, naquela ilha desconhecida, vemos um navio se aproximando onde embarcam todos aqueles artistas, cineastas, roteiristas e cientistas desaparecidos que faziam as produções de um filme de ficção científica super secreto. E dentro vemos Max Shea e Hira Manish tendo um caso nos porões onde existe uma bomba. E sem ter tempo para fazer algo, a embarcação simplesmente explode, matando todos que estavam antes naquela ilha. Coruja e Rorschach chegam no escritório de Adrian em Nova York para lhe contar tudo o que descobriram sobre o homem que tentou assassiná-lo, e para que ele os ajude nas investigações. Mas ao chegar, eles encontram tudo vazio, apenas com as decorações e computadores. Só que ao perceber toda aquela decoração egípcia, o Coruja faz uma ligação dessa cultura com o nome Entregas Pirâmide. Assim, ele liga o computador do escritório e, tentando senhas relacionadas a Ozymandias, ele usa o nome do faraó que o inspirou, Ramsés II, e com isso consegue acesso. Ao buscar por Entregas Pirâmide, ele vê que o dono é ninguém menos que o próprio Adrian Veidt. E mais que isso, a Desenvolvimentos Dimensionais também é dele. Ou seja, Adrian pode ser o responsável por tudo isso, pelo exílio de Manhattan e pela prisão do Rorschach. Mas o ataque a ele próprio ainda não se encaixava. Então os dois decidem ir até o refúgio de Ozymandias na Antártida para tirar essa história limpa. Mas antes disso,
Antes dessa partida, o Rorschach, que escrevia tudo no seu diário até aquela data, até o dia 1º de novembro de 1985, decidia encerrar suas anotações para evitar que aquilo se perca caso algo acontecesse com ele. E escrevendo detalhadamente sobre tudo, sobre o envolvimento de Adrian nessa trama, sobre como caso alguma conspiração gigantesca aconteça, Ozymandias era o responsável, o Rorschach envia o seu diário aos únicos que ele confia, um jornal conservador e sensacionalista chamado The New Frontiersman. Mas quando a correspondência é recebida por eles, o diário fica jogado e esquecido no meio de outros papéis. Depois disso, Coruja e Rorschach então partem para a Antártida. A chegada é turbulenta e o frio acaba congelando os motores da arte, fazendo os dois seguirem em flutuadores a caminho da estrutura onde Adrian monitorava a chegada dos dois. Ozymandias se levanta da frente dos monitores e às 11 horas e 25 minutos daquela noite ele aciona um botão na sua instalação. Adrian chama os 3 funcionários que existem ali, pedindo para que se reúnam a ele. O seu trabalho tinha sido feito e ele queria comemorar. Dentro da instalação existia uma redoma onde Adrian gerava vida, cheia de flores e árvores, um viveiro de clima tropical no meio do gelo da Antártida, e aquilo era algo muito bonito onde ele queria comemorar. Então Adrian serve champanhe aos 3 enquanto começa a contar sobre a sua vida. Sobre a sua trajetória seguindo os passos de Alexandre o Grande e encontrando na verdade a história do faraó Ramsés, de quem herdou o nome Ozymandias. Foi onde ele iniciou a sua conquista, conquistando para gerar a paz, e foi isso o que ele fez. A paz estava assegurada e por isso essa comemoração. Mas quando Adrian termina sua história, ele se volta aos seus funcionários e agora eles estavam mortos, aparentemente envenenados por aquela bebida servida por ele. Assim, Adrian abre a redoma do viveiro, deixando tudo embaixo da neve da Antártida, destruindo toda a vida daquele local. Coruja e Rorschach finalmente chegam até o refúgio e buscam por Adrian, encontrando-o no meio de uma refeição. Rorschach se aproxima por trás e quando vai dar um golpe, Ozymandias se mostra mais rápido e revida os ataques, parando os dois. O Coruja questiona o que está acontecendo. Eles descobriram que Adrian era responsável por tudo, mas não entendem o que ele pretende com isso. Assim, Ozymandias começa a explicar. Adrian percebeu que combater o crime nunca poderia livrar o mundo do mal, porque ele apenas combatia o sintoma e não a doença. E foi durante a reunião dos Crime Busters que ele percebeu que o comediante tinha razão. Não tinha sentido formar uma equipe de combate ao crime quando a guerra nuclear era inevitável e devastaria a todos da mesma forma. E foi nessa reunião também que ele percebeu que só ele poderia salvar o mundo. O gasto com armas nucleares significava menos verba para idosos, doentes, desabrigados ou menos verba para educação. Então cada vez mais o colapso não era só por uma guerra, mas também por uma quebra da sociedade. Por isso, nos últimos 10 anos, Adrian criou um plano para resolver isso. Mas para colocá-lo em prática, primeiro ele precisava deixar o Dr. Manhattan de fora do caminho. Foi Adrian quem causou câncer aos próximos dele, a tal lista do câncer era real. Foi aí que ele iniciou um projeto numa ilha, usando vários artistas, dizendo que se tratava de um filme de ficção científica. Eram esses artistas que foram mortos na explosão do navio pouco antes, para evitar que alguém contasse o que realmente tinha sido construído ali. Só que o comediante encontrou a ilha e encontrou a criação de Adrian. Foi isso que ele comentou com o Moloch, porque por mais sádico que aquilo fosse, realmente seria a salvação da humanidade. E foi por isso que Adrian foi até o seu apartamento e o encontrou bêbado e desprevenido, o atacando e matando Edward Blake. Adrian, o Ozymandias, foi o responsável por tudo, porque ninguém podia saber o que ele estava preparando. Depois de matar o comediante e de se livrar de Manhattan,
Adrian fez a armadilha para o Rorschach e também foi ele quem orquestrou a sua própria tentativa de assassinato para afastar a suspeita de si mesmo. E aquela cápsula que matou seu suposto assassino foi o próprio Adrian que enfiou na garganta daquele homem. Com a tecnologia de Manhattan, Adrian estudou uma forma de realizar teletransportes, mas não conseguia fazer isso perfeitamente, porque as coisas morriam no deslocamento. Então a sua criação foi feita como se fosse uma criatura horrenda espacial, e usando o cérebro de um sensitivo nesse monstro, ele seria teletransportado para o centro de Nova York, onde a criatura chegaria morta, mas causaria uma explosão e faria o cérebro sensitivo afetar a mente das pessoas num raio de milhares de quilômetros. Milhões de pessoas iriam morrer, tanto com a própria criatura em si, como com a psicose em suas mentes. A mensagem implantada seria a de um ataque alienígena, e a intenção dele em fazer isso era porque o medo, o fato de existir um inimigo em comum, faria todos os povos, todas as nações se unirem contra essa invasão. Não existiriam mais fronteiras. A guerra nuclear não seria mais o perigo, porque afinal de contas todos são humanos e todos deveriam se unir contra um mal maior. Enquanto isso, vemos em Nova York a tensão que a guerra criou, a confusão e o tumulto tomando conta das ruas. Então na Antártida, o Coruja fala que tudo isso é uma loucura de Adrian, uma fantasia, e questiona quando ele pretendia colocar esse plano em prática, pensando que agora ele e o Rorschach iriam impedir essa insanidade. Só que Adrian responde que ele não pretendia, ele não era um vilão de seriados ou de quadrinhos. Ele nunca contaria o seu plano se tivesse uma pequena possibilidade de ser impedido. Ele já colocou o seu plano em prática há 35 minutos atrás. É nesse momento, onde o relógio marcava 1 minuto para meia-noite, que ocorre a explosão. O jornaleiro, o garoto que lia quadrinhos, o Dr. Malcolm Long, a sua esposa, os policiais, todos pegos no centro da cidade. Nova York é tomada por uma grotesca criatura que parecia uma lula gigante que surge bem no prédio do Instituto de Estudos Extraespaciais. Uma invasão que matou 3 milhões de pessoas, tanto com a explosão como com a psicose causada por ela. Nova York se tornou um cenário de carnificina, as ruas tomadas por corpos e por sangue. O plano de Ozymandias tinha sido executado. Meia-noite do dia 2 de novembro de 1985, o Dr. Manhattan e a Espectral chegam em Nova York tarde demais e surgem logo depois do massacre. É nesse momento que Manhattan percebe que a névoa que ele via não era de um ataque de ogivas, e sim de uma explosão de táquions, a sua única fraqueza. E a fonte do distúrbio vinha da Antártida. Laurie pega a arma de um dos detetives mortos ali e imediatamente os dois se teletransportam para o Polo Sul. No refúgio, Ozymandias continua falando e explica que programou o cérebro do sensitivo com visões e conceitos horríveis de alienígenas, porque os sobreviventes ficariam afetados também, forçando a humanidade a deixar de lado suas inimizades e se concentrar num inimigo em comum. E para que isso funcionasse, ele eliminou todos que poderiam contar sobre o seu plano, então não sabe o que fazer agora com o Coruja e o Rorschach. Mas nesse momento, Manhattan surge e parte atrás de Adrian, questionando sobre o uso de táquions. Só que ele acaba sendo atraído até uma sala criada especificamente para esse momento, onde Bubastis impede Manhattan de continuar, e sem outra opção senão sacrificar a sua querida companheira, Adrian aciona uma máquina de separação de campo intrínseco, separando os átomos do Dr. Manhattan e fazendo ele basicamente ser desintegrado. Nesse instante, Laurie surge com aquela arma que pegou pouco antes e atira em Ozymandias. Mas o homem mais inteligente do mundo era capaz até mesmo de pegar balas com as mãos. Assim, ele revida e a golpeia. Só que nesse momento, Manhattan surge gigantesco, dizendo que está muito decepcionado com Adrian. Reestruturação do seu campo intrínseco foi o primeiro truque que ele aprendeu quando se tornou esse super ser. Se isso não o matou antes,
com certeza não o mataria agora. Essa ideia era estúpida. Por isso, o humano mais inteligente do mundo, para ele, não significava mais do que o cupim mais inteligente do mundo. Dessa forma, como última arma, Ozymandias pega um controle remoto e liga às TVs do refúgio. E nesse momento, está sendo transmitido em todos os lugares a invasão alienígena em Nova York. 3 milhões de mortes, uma ameaça supostamente vinda do espaço. Isso fez com que o mundo parasse e se voltasse contra um inimigo em comum. A União Soviética e os Estados Unidos pararam com as hostilidades. Um tratado de paz foi feito. Chega de ataques nucleares, chega de guerras. O mundo era um só agora. Todos eram humanos e precisavam se unir contra qualquer coisa que trouxesse esse tipo de pavor. Ozymandias conseguiu. Ele evitou a catástrofe da guerra nuclear e salvou o mundo. Mesmo que milhões tivessem que morrer para que bilhões pudessem viver. Ele sabe que o custo foi alto e ele lamenta por isso. Ele próprio sentiu todas as mortes, mas no fim, ele realmente conseguiu. O seu plano foi um sucesso. De qualquer forma, Ozymandias é um assassino e deveria ser denunciado. Mas ele questiona que se isso se tornar público e o mundo descobrir o que ele fez, a paz mundial acabaria imediatamente. Os outros ali não tinham escolha. Ozymandias era um herói e um vilão ao mesmo tempo. Dr. Manhattan, Spectral e Coruja concordam com relutância em esconder a verdade e aceitar a paz no mundo. Mas Rorschach se recusa a comprometer os seus ideais. Na sua visão, Ozymandias era apenas um vilão e ele tinha que ser denunciado. Assim, ele sai da instalação. Enquanto Ozymandias pretende ir para seus aposentos para meditar, Coruja e Spectral choram pelo que houve, mas com alívio de que tudo vai ficar bem. Então eles se beijam. E Manhattan vai atrás de Rorschach. Ele não pode permitir que o mundo saiba o que aconteceu ali. Rorschach sabe que a utopia de Ozymandias deve ser protegida a qualquer custo, e ele seria só mais um cadáver no meio de tantos. Mas a sua ideologia não seria alterada. Assim, ele tira a máscara e grita para que Manhattan faça o que ele tem que fazer. Então, usando seus poderes, Manhattan explode o corpo de Rorschach, transformando ele apenas numa poça de sangue no meio da neve. Manhattan volta para o refúgio depois disso, onde vê Dan e Lori dormindo juntos, e ele apenas sorri para o amor recém-descoberto do casal. Em seguida, ele parte para encontrar Adrian e diz que entende, sem perdoar ou condenar, apenas entende as suas atitudes e vai deixá-lo por isso. Ele vai deixar essa galáxia também por alguma talvez menos complicada. Adrian se surpreende como Manhattan agora voltou a ter interesse pela vida humana, e o doutor diz que sim, a vida é algo interessante e talvez agora ele até crie alguma. Antes de partir, Adrian pergunta se no fim ele agiu de forma correta, mas Manhattan responde que nada chega ao fim, e com isso ele se vai. Os dias passam e o mundo estava em paz. Próximo do Natal, um casal visita Sally Júpiter. Na verdade, são Lori e Dan disfarçados agora, vivendo como Sam e Sandra Hollis, em homenagem ao antigo Coruja. Eles vivem disfarçados já que continuam sendo foragidos por ter atuado como Coruja e Spectral com a Lei Keane em vigor. Mas eles estão ali só para se despedir da mãe de Lori, onde ela diz que a perdoa por nunca ter lhe contado que o comediante era o seu verdadeiro pai. O casal tá feliz, mas precisa ir. Eles não podem ser vistos. E no caminho, Lori brinca que acha que vai voltar a ser uma heroína, mas agora com uma roupa de couro, com uma máscara e talvez armada como seu pai andava. Assim, eles se despedem e Sally fica sozinha, onde chora e beija Edward Blake na antiga foto dos Minutemen, mostrando que apesar de tudo, ela realmente o amava. Próximo à virada do ano, a tranquilidade reina.
O mundo tem uma só bandeira agora, e em 1988, Robert Redford iria se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Em Nova York, o editor do jornal The New Frontiersman reclama que agora não pode falar mal sobre os soviéticos no seu jornal devido aos tratados de paz. Então ele precisa preencher páginas em branco com qualquer coisa e deixa isso nas mãos do seu assistente Seymour para que encontre algum material de tapa-buraco no meio da pilha de arquivo morto. E enquanto comia um hambúrguer e deixava ketchup cair na sua camiseta com um bottom amarelo desenhado nela, na pilha de documentos perdidos, ele encontra um diário. Mais precisamente, o diário de Rorschach. E é desse jeito que termina a história. Falar sobre a qualidade de Watchmen é como chover no molhado. Não existem elogios suficientes para uma das maiores e melhores obras dos quadrinhos de todos os tempos. Roteiro impecável, com uma arte fantástica, só que além disso, com uma narrativa que criou tendência e se tornou referência para toda uma era das HQs. Com o seu uso constante de 9 quadros, com a sua excelência em simetria e com o seu tema mais adulto, sombrio e realista da visão dos vigilantes mascarados, Watchmen é um marco na história. Ao lado de Cavaleiro das Trevas e de Maus, moldou o que os quadrinhos são hoje em dia, iniciando a chamada Era Moderna. É uma inovação em todos os aspectos e por isso é revolucionária até os dias de hoje. O roteiro mais denso trazia em foco a personalidade de cada um dos personagens, fazendo a HQ não ter um protagonista e nem sequer um herói ou um vilão. No final, fica para o seu entendimento se as atitudes de cada um são certas ou erradas. Muita gente acha que o Rorschach é o mais próximo de um protagonista em Watchmen, porque é ele quem move a trama na sua tentativa de descobrir quem é o assassino do comediante. Mas, ao meu ver, o comediante é realmente o responsável por todo o decorrer da história. Ele é o motivo de tudo acontecer, então ele talvez seja o mais próximo de um protagonista. O surgimento do Manhattan é também o início dos conflitos. Edward Blake é o real antagonista de Adrian Veidt, onde um é o oposto do outro. Então a sua visão muda muito quem é o principal aqui. Por isso, diferente do pensamento do Rorschach, não existe só preto e branco, porque todo roteiro transita nos tons de cinza. Tanto que a metalinguagem de ter uma HQ dentro de uma HQ, a história de piratas dos contos do Cargueiro Negro, é uma referência às atitudes do Ozymandias, onde fica evidente quando ele diz que intenções nobres o levaram a cometer atrocidades. Outra pista do roteiro é que o nome das empresas Veidt aparecem em todo lugar, dando indícios de quem realmente vem movendo a narrativa. Por isso, quando você lê pela primeira vez, Watchmen é só uma história para descobrir quem matou o comediante. Uma segunda leitura já te dá outra visão. Então revisitar a HQ quantas vezes for possível se torna um exercício de entender cada pedacinho de uma forma melhor. É algo que pode ser lido em qualquer momento e até mesmo sem nenhuma bagagem, mas várias releituras são altamente recomendadas para um total entendimento de todos os detalhes. Watchmen é vencedor do Prêmio Eisner, é considerado como um dos 100 melhores romances pela revista Time e é um ícone da cultura pop. Watchmen recebeu um filme dirigido pelo Zack Snyder em 2009, que é uma boa adaptação, mas falha em vários aspectos, principalmente na retratação da personalidade dos personagens e alterando os acontecimentos finais. Por isso, é uma versão amada por muitos e odiada por outros. Nessa mesma época, o título ganhou um jogo chamado The End is Night para acompanhar o marketing do filme. Em 2012, a série ganhou uma prequela, o Before Watchmen, que contava acontecimentos dos personagens antes da série principal e que muitos não gostam. Inclusive, Alan Moore e Dave Gibbons rejeitam essas histórias, dizendo que não tem nada a ver com a sua criação.
mas como os direitos da marca são da DC, conforme a própria empresa diz, Before Watchmen, traduzido aqui como antes de Watchmen, é sim canônico e oficial. E agora, em 2019, foi lançada pela HBO a série de TV de Watchmen, que seria uma espécie de sequência não canônica da história da HQ e não do filme, mostrando possíveis acontecimentos mais de 30 anos depois nesse mesmo universo. Quando a HQ foi publicada, não existia o selo Vertigo e por isso foi mantida com o selo DC, mas durante um período, depois do nascimento dessa marca, a história quase foi levada para lá pelo seu tom mais sombrio e realista, mas acabou sendo mantida só que separada do universo tradicional dos super-heróis. Mas isso foi retomado em 2016, onde a fase do Renascimento começou a ser construída com a introdução do Dr. Manhattan no mundo tradicional, o que leva a alguns acontecimentos criando a mega saga Doomsday Clock, ou chamada por aqui como o relógio do juízo final, onde de fato integra os dois universos e é considerada oficialmente como sequência direta de Watchmen. Só que para falar mais sobre essa HQ, isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.